Olá, aqui é o Guto mais uma vez e neste vídeo nós vamos resolver as atividades do PET, volume 2 do 7º ano do Ensino Fundamental, semana 2. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela, na parte de cima. Atividade 1, vamos ler? Uma das unidades para medir ângulos é o grau. Para se obter o grau, divide-se a circunferência, que representa uma volta completa, em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada grau. Aqui ao lado nós temos uma circunferência que foi dividida em 36 partes iguais. E você vê que cada um desses pedacinhos, dessas fatias aí, equivale a uma medida de 10 graus. Agora, imagine dividir uma circunferência em 360 partes iguais. Mesmo com uma circunferência grande como essa, que ocupa aí boa parte da tela, ficaria muito difícil ver cada uma das 360 partes. Aqui do lado, olha, pode dar uma olhada, foi destacada uma dessas partes, mas é quase imperceptível que ali nós temos uma pequena fatia, não é verdade? Pois esse pedacinho da volta que está destacado, do contorno da circunferência, tem a medida de 1 grau. E se a gente divide a circunferência em 360 partes iguais, a gente pode dizer que 1 grau corresponde a 1/360 de uma circunferência. E aí, como foi dito na apostila, a indicação é essa aqui. O 1 com uma bolinha sobrescrita, né? 1 grau, e a forma que a gente lê é 1 grau. Essa é a escrita por extenso. Além do que foi apresentado até agora, a apostila do PET faz uma menção histórica sobre ângulos, e eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link com um vídeo super interessante que fala também um pouco sobre a história dos ângulos, para quem tiver interesse e curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Logo na sequência, é apresentado o transferidor, que é um instrumento de medida de ângulos. E aqui você está vendo o meu transferidor virtual, com a forma de meio círculo. Eu vou fazer algumas explicações sobre como utilizar esse instrumento, e se você já sabe fazer isso, pode avançar ou acelerar o vídeo. É só você clicar na engrenagem que aparece na parte de baixo do vídeo. Aí quando você clica nessa engrenagem, lá você consegue selecionar uma velocidade que esteja de acordo aí ao seu ritmo de compreensão. E normalmente esses transferidores de meio círculo, eles apresentam duas escalas que vão de 0 a 180 graus. Você consegue ver aqui? A gente tem uma escala nesse sentido, que vai de 0 a 180, e a gente tem uma outra escala que vai nesse outro sentido aqui, também de 0 a 180 graus. A primeira escala que eu mostrei, ela está no sentido horário, que é o mesmo sentido que giram os ponteiros do relógio. E tem também uma outra escala que está no sentido anti-horário, que é o sentido contrário ao que os ponteiros do relógio giram. E essas escalas em sentidos opostos, elas facilitam muito o trabalho de medição dos ângulos. Porque é mais ou menos assim, quando o ângulo aparece com a abertura para a esquerda, normalmente é melhor usar a escala no sentido horário. E quando o ângulo aparece com a abertura para a direita, é melhor usar a escala que está no sentido anti-horário. Mas também vou te dizer que tem ângulos que não estão com abertura nem para a direita nem para a esquerda, então se a figura está desenhada no papel, às vezes é melhor você girar a figura até ela ficar numa posição mais tranquila para você utilizar o transferidor, principalmente se você estiver usando esse instrumento pelas primeiras vezes. Agora, se tem uma coisa que você sempre terá que fazer para utilizar o transferidor corretamente, é isso aqui, ó. Tá vendo essa parte que está bem centralizada? Na parte inferior aí do transferidor, onde aparece o cruzamento entre a linha horizontal e a linha vertical, onde eu acabei de colocar aí um pontinho verde, indiquei com essa seta. Essa parte, ela sempre tem que ficar sobre o vértice do ângulo. Lembra o que é o vértice do ângulo? A gente falou sobre isso no vídeo da semana passada. Eu vou te explicar melhor com alguns exemplos e vou te dar um passo a passo também, para você não errar na hora de medir ângulos, tá bom? Eu vou fazer isso no virtual aqui e você pode fazer aí com os ângulos desenhados em papel. Então, veja, nós vamos medir esse ângulo. O primeiro passo é colocar o transferidor na posição correta. Veja que eu coloquei aquele ponto que eu mencionei bem em cima do vértice do ângulo. Outra coisa que você não pode deixar de fazer nunca é, um dos lados do ângulo tem que ficar sobre a linha do zero, seja na escala no sentido horário, seja na escala no sentido anti-horário. Veja que nesse caso ficou sobre a linha do zero na escala no sentido horário. E veja que com isso nós já indicamos que vamos medir o ângulo utilizando essa escala, no sentido horário. E qual é então a medida do ângulo? É muito fácil, olha. Veja, o primeiro lado do ângulo está na linha do zero. Agora é só a gente olhar onde está
o outro lado do ângulo. E ele está exatamente sobre a linha do 30. Olhando bem detalhadamente essa gradação externa aí que vai de 1 em 1 grau. Portanto, esse ângulo mede 30 graus. Vamos ver mais um exemplo e você vai se acostumar mais com isso. A gente tem aqui um outro ângulo e veja que a abertura agora está apontada para uma outra direção. O primeiro passo é posicionar o transferidor corretamente. Não podemos esquecer de colocar a marca central sobre o vértice do ângulo. E um dos lados do ângulo tem que ficar sobre a linha do zero. Veja que a linha do zero que estamos utilizando agora é a linha da escala no sentido anti-horário. Isso indica que vamos medir o ângulo utilizando essa escala, no sentido anti-horário. Agora só falta ver onde está o outro lado do ângulo. E veja que ele aparece de novo exatamente na linha dos 30 graus. Portanto, esse ângulo mede 30 graus também. Agora a gente tem um outro ângulo aqui, uma outra posição, e a gente tem que tomar muito cuidado na hora de posicionar o transferidor. Mas vamos lá. Posicionei o transferidor e tomei os dois cuidados principais. O primeiro foi colocar a marca centralizada sobre o vértice do ângulo. O segundo cuidado que a gente não pode deixar de tomar nunca é o de colocar um dos lados do ângulo na linha do zero do transferidor. E como o zero que estamos utilizando nesse caso é o da escala no sentido horário, nós vamos medir nesse sentido. Olhando agora para o outro lado do ângulo, a gente vê que ele está exatamente sobre a linha dos 130 graus. Portanto, esse é um ângulo que mede 130 graus. E agora um último exemplo antes de irmos para as outras atividades da semana 2. Nós temos aqui um outro ângulo e o primeiro passo é o de posicionar o transferidor observando duas coisas. A marca centralizada está ali no vértice do ângulo e também um dos lados do ângulo está na linha do zero do transferidor. Tranquilo? Veja que aqui eu tive que ajustar o meu transferidor. Se esse ângulo estivesse desenhado num papel, talvez fosse mais fácil girar o desenho e não o transferidor, porque assim os números não apareceriam de ponta cabeça, como você está vendo aí. Mas dá para medir do mesmo jeito. E como o zero que utilizamos está na escala do sentido horário, nós vamos medir nesse sentido. O que é que está faltando agora? Só olhar para o outro lado do ângulo. E veja que ele está na linha dos 130, portanto esse ângulo mede 130 graus também. Muito bem, a atividade 2 é uma atividade prática em que a gente deve determinar a medida de cada ângulo indicado, da letra A até a letra F, com o auxílio de um transferidor. Na letra A nós temos o ângulo AOB, e eu vou sempre destacar com uma linha verde o ângulo que a gente vai medir, tá bom? Então é só você prestar bastante atenção a isso. Veja só, eu acabei de destacar aí o ângulo AOB. Agora nós vamos posicionar o transferidor, colocando a marca centralizada no vértice do ângulo. Veja que nesse caso, a linha do zero que a gente está utilizando é a da escala interna que vai de 0 a 180 graus no sentido anti-horário. Então nós vamos medir o ângulo nesse sentido. Olhando agora para o outro lado do ângulo, nós vemos que ele está exatamente sobre a linha dos 30 graus. Portanto, essa medida, 30 graus, corresponde à medida do ângulo AOB. Agora a letra B. Nós temos aqui o ângulo BOC. Eu vou destacar esse ângulo BOC com uma linha verde, como você pode ver aí. Agora eu vou posicionar o meu transferidor. Veja que eu posicionei o transferidor, tomando cuidado para colocar a marca centralizada no vértice do ângulo e um dos lados do ângulo na linha do zero. Veja que eu utilizei a escala interna, que vai de 0 a 180 no sentido anti-horário. Então, esse aqui é o sentido que a gente vai fazer a medida do ângulo. Agora, olhando para o outro lado do ângulo ali, a gente vê que ele está exatamente sobre a linha dos 20 graus. Portanto, 20 graus é a medida do ângulo BOC. Na letra C, nós vamos medir o ângulo AOC. Veja, acabei de destacar aí com uma linha verde o ângulo AOC. Vou posicionar o transferidor, tomando aquele cuidado de sempre, colocando ali a marca centralizada sobre o vértice e um dos lados do ângulo na linha do zero. Mais uma vez, veja que nós estamos utilizando o zero da escala interna, que é aquela que vai no sentido anti-horário de 0 a 180 graus. Portanto, nós vamos medir o ângulo nesse sentido anti-horário. O que está faltando agora? Só olhar para onde está o outro lado do ângulo. E ele está exatamente sobre a linha dos 50. Portanto, a medida do ângulo AOC é de 50 graus. Agora, na letra D, nós queremos medir o ângulo COD. Estou aí destacando o ângulo COD. Vamos posicionar o transferidor,
colocando ali a marca centralizada sobre o vértice e um dos lados do ângulo sobre a linha do zero. E mais uma vez, nós colocamos na linha do zero da escala interna, que é a escala no sentido anti-horário. Esse, então, vai ser o sentido em que a gente vai realizar a medida. Basta agora olhar para o outro lado do ângulo, que é o lado OD. Veja que ele está exatamente sobre a linha dos 30. Portanto, a medida desse ângulo, COD, é de 30 graus. Letra E, nós temos agora o ângulo DOE. Está destacado aí com uma linha verde. Primeiro passo, vamos posicionar o transferidor, colocando a marca centralizada ali no vértice O e colocando um dos lados do ângulo, que nesse caso é o lado OD, sobre a linha do zero do transferidor. Novamente aqui nós estamos utilizando o zero da escala interna, que é a escala que vai no sentido anti-horário de 0 a 180 graus. Isso indica para a gente o sentido em que a medida será feita. O próximo passo agora é olhar para o outro lado do ângulo, que nesse caso é o lado OE. Veja que o lado OE está sobre a linha dos 40. Então, a medida desse ângulo DOE é de 40 graus. Eu quero agora medir o ângulo DOE de uma outra forma. No vídeo da semana 1, nós falamos que tanto faz chamar o ângulo de DOE ou EOD, desde que o vértice continue ali no centro, não é verdade? Então agora eu quero que a gente preste atenção ao ângulo EOD. É o mesmo ângulo. Veja que aqui está posicionado o meu transferidor agora de uma forma diferente, mas eu continuei colocando a marca centralizada sobre o vértice e um dos lados do ângulo está sobre a linha do zero. Só que nesse caso, está vendo que eu não utilizei a escala interna, eu utilizei a escala externa, que é a que vai no sentido horário, de 0 a 180 graus. Então eu vou medir agora esse ângulo utilizando essa escala do sentido horário. O que está faltando agora? Olhar para onde está o outro lado do ângulo ali, que é o lado OD. E veja que ele está na escala externa sobre a linha dos 40. Portanto, 40 graus é a medida do ângulo EOD, que é o mesmo DOE. Veja que nós encontramos a mesma medida. Na letra F, nós temos o ângulo EOF, mas esse ângulo EOF também pode ser o ângulo FOE. Eu vou utilizar essa indicação, FOE, porque isso vai me orientar sobre como posicionar o transferidor, tá bom? Vamos lá, o ângulo FOE está aí indicado na tela, agora eu vou posicionar o meu transferidor. Veja que eu coloquei novamente a marca centralizada sobre o vértice e um dos lados do ângulo, que é o lado OF, está sobre a linha do zero. E eu estou utilizando a linha do zero da escala externa, que é a escala que vai no sentido horário de 0 a 180 graus. Isso significa que eu vou fazer essa medida nesse sentido. O que está faltando agora? Olhar para o outro lado do ângulo, que é o lado OE, e ver onde ele está. Observe que na escala externa ele está sobre a linha dos 50. Portanto, esse ângulo mede 50 graus. E eu tinha dito antes que era só da letra A até a letra F, mas a atividade 2 tem também a letra G. Agora nós precisamos medir o ângulo AOF. Veja que eu estou destacando com uma linha verde o ângulo AOF. Ele é um ângulo bem obtuso, a medida dele ali está próxima de 180 graus, com certeza. Mas vamos posicionar o transferidor corretamente. Veja que eu coloquei a marca centralizada do transferidor ali sobre o vértice e coloquei também um dos lados do ângulo, que é o lado OA, sobre a linha do zero. E a linha do zero que eu estou utilizando nesse caso é a linha da escala interna, que vai de 0 a 180 graus no sentido anti-horário. Então esse é o sentido em que a gente vai realizar a medida. O que está faltando agora? Só olhar para o outro lado do ângulo, que é o lado OF. E veja que na escala interna ele está sobre a linha dos 170 graus. Portanto, esse ângulo AOF mede 170 graus. Eu quero agora medir o ângulo AOF, mas utilizando uma outra notação para esse ângulo, FOA. Então veja, eu vou marcar aqui o ângulo FOA, é o mesmo AOF, só que agora eu vou posicionar o transferidor de uma forma diferente. Mas respeitei ali, ó, tá vendo? A marca centralizada está sobre o vértice e o lado OF está sobre a linha do zero. Só que agora eu estou utilizando a linha do zero no sentido horário. Eu estou utilizando a escala externa. Então eu vou realizar a medida desse ângulo nesse sentido, no sentido horário. O que está faltando agora? Olhar para onde está o outro lado do ângulo, que é o lado OA.
e na escala externa ele está exatamente sobre a linha dos 170. Então, como era esperado, esse ângulo mede 170 graus. Agora estamos na questão 3 e nessa questão, usando um transferidor, a gente deve construir ângulos com as medidas indicadas aí da letra A até a letra F. Na letra A, nós temos um ângulo de 100 graus para ser construído. Eu vou construir o ângulo utilizando a escala no sentido horário, tudo bem? A escala externa. O primeiro passo é marcar o vértice do ângulo naquela marquinha centralizada ali de sempre. Eu vou fazer isso colocando um pontinho ali e é a mesma coisa que você vai fazer construindo no papel. É importante marcar esse ponto e os outros 2 pontos que eu vou mencionar também, porque depois que esses 3 pontos estiverem marcados, nós vamos retirar o transferidor para fazer os traços do ângulo. O segundo ponto que eu vou marcar, ele vai ficar ali bem na direção de 0 grau, na gradação aí externa do transferidor. O ângulo não é de 100 graus, então agora eu vou olhar onde está a marca dos 100 graus, considerando aí essa escala externa no sentido horário, e vou olhar isso também ali na gradação do transferidor e vou marcar um pontinho lá. Veja, acabei de marcar um pontinho exatamente sobre os 100 graus. Agora eu vou retirar o meu transferidor. O ângulo ele ainda não está desenhado, mas já dá para ter uma ideia do que vai acontecer, não é mesmo? Só falta agora ligar esses 3 pontos. E vale lembrar que esse ponto com cor diferente é o vértice do ângulo. Eu fiz isso para a gente não correr o risco de ligar esses 3 pontos de uma forma diferente. Então, ligamos um dos pontos até o vértice e depois ligamos o vértice até o outro ponto. Esse arquinho que você está vendo aqui perto do vértice do ângulo, sabe? Ele não tem a ver com a medida do ângulo exatamente, não. É que normalmente nos livros, sempre que aparece um ângulo desenhado, vem essa marquinha também. Está construído, portanto, um ângulo de 100 graus. Na letra B, nós queremos construir um ângulo com medida de 56 graus. Mais uma vez, eu vou utilizar a escala no sentido horário, tudo bem? Para fazer o desenho desse ângulo. Primeiro passo, vou ali marcar um pontinho no vértice do ângulo, tá certo? Bem na marca centralizada do transferidor. O segundo ponto, vou sempre marcar no 0 grau. Estou utilizando a escala externa, vou marcar um 0 ali na gradação do transferidor. Agora, o ângulo é de 56 graus, não é isso? Então eu preciso procurar nesse sentido horário onde está a medida de 56 graus e marcar um pontinho ali exatamente em cima de 56 graus. O que eu faço agora? Tiro o transferidor, ligo um ponto ao vértice e o vértice até outro ponto. Esse ângulo que está desenhado é o ângulo de 56 graus. Letra C. Vamos desenhar um ângulo com medida de 148 graus. Mais uma vez, vou utilizar a escala externa, a escala no sentido horário, para fazer essa construção. Primeiro passo, vou colocar ali o pontinho no vértice do ângulo, considerando aquela marca centralizada do transferidor. Segundo ponto, onde vai mesmo? No 0, ok? Bem ali em cima do 0 grau. Terceiro ponto, onde que eu vou marcar? Vou acompanhar aí, nesse sentido horário, até encontrar a medida de 148 graus. Lá no 148 graus, está ali bem pertinho do 150, eu faço um outro ponto. O que eu faço agora? Retiro o transferidor e ligo um ponto até o vértice e o vértice até o outro ponto lá. Assim eu tenho os 2 lados do ângulo, tenho o vértice. Esse ângulo que está construído aí é um ângulo que mede 148 graus. Letra D. Queremos agora construir um ângulo de 112 graus. Novamente, vou utilizar a escala externa, a escala no sentido horário. Primeiro passo, agora você já está acostumado, marcar o vértice bem na marquinha centralizada ali do transferidor. Segundo passo, marcar um ponto ali no 0 grau. Terceiro passo, acompanhar a escala até encontrar a medida correspondente a 112 graus. 112 graus está ali pertinho dos 110 graus, passando 2 marquinhas, né? A gente vai e faz um pontinho ali. Agora a gente marcou os 3 pontos, podemos tirar o transferidor e ligar esses 3 pontos, sempre passando ali pelo vértice. E esse ângulo que está desenhado aí agora, com essa linha verde, é o ângulo que mede 112 graus. Letra E, queremos agora construir um ângulo de 25 graus. De novo, vou utilizar a escala no sentido horário. Você já sabe que o próximo passo é marcar onde vai ficar o vértice do ângulo, que fica bem ali naquela marquinha centralizada do transferidor. Próximo passo, marcar um ponto em 0 grau. Próximo passo,
olhar nessa escala aí onde vai estar a medida de 25 graus e marcar lá também um pontinho. 25 graus está ali bem no meio, entre 20 e 30 graus. Podemos agora, então, tirar o transferidor, ligar esses pontos, sempre fazendo com que o primeiro traço ligue um dos pontos até o vértice e depois ligar o vértice até o outro ponto. Esse ângulo que está desenhado aí é o ângulo que mede 25 graus. E letra F, agora temos o ângulo de 45 graus. Tenho certeza que você já está acostumado a fazer esse tipo de construção. Também vou utilizar aqui a escala externa, a escala no sentido horário. Vamos ali marcar um pontinho no vértice do ângulo, naquela marquinha centralizada do transferidor. Vamos marcar um outro ponto ali no 0 grau. Agora vamos acompanhar a escala, encontrar a medida de 45 graus e também marcar um pontinho. Está bem ali no meio entre 40 e 50. Marcamos esses 3 pontos, tiramos o transferidor e ligamos esses pontos, ligando um deles até o vértice e depois ligando o vértice até o outro ponto. Esse ângulo aí que está desenhado com essa linha verde, com esses traços verdes, é um ângulo que tem medida de 45 graus. Olha só, antes da gente ir para a questão 4, eu quero te mostrar algumas relações entre as horas e os minutos do relógio de ponteiros com medidas em graus. Veja que o relógio de ponteiros, aí ele está sem ponteiros, mas ele tem essa cara, né? Esse relógio que você está vendo aí. Ele tem 12 números e saindo do 12 e voltando até o 12, né? Dando uma volta completa aqui, a gente faz um giro de 360 graus. Então vamos pensar na medida em graus que representa o giro de um ponteiro de um número até outro. Eu marquei aqui do 12 para 1, mas poderia ser entre quaisquer dois números, tá bom? Veja só, se a gente dividir 360 graus, que representa o giro completo, por 12, que é a quantidade de números que aparece aí no relógio, a gente descobre qual é essa medida. E você viu aí o cálculo, 360 dividido por 12 dá 30 graus. Então, para ir de um número até o outro, esses ponteiros, qualquer um deles, faz um giro de 30 graus. Só que como o relógio possui o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro grande, e o ponteiro das horas, que é o ponteiro pequeno, a gente precisa entender direitinho o que esses giros de 30 graus representam em minutos no ponteiro grande e em horas no ponteiro pequeno. Você sabe que o ponteiro dos minutos, quando gira de um número até o outro, isso indica uma passagem de 5 minutos. Então, 5 minutos com o ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, representa um giro de 30 graus. Já com o ponteiro pequeno, o das horas é um pouco diferente, porque quando ele sai de um número e vai até o outro, isso indica a passagem de 1 hora. Então, uma passagem de 1 hora com um ponteiro pequeno indica um giro de 30 graus com esse ponteiro. Então, agora sim que a gente viu isso, nós vamos à atividade 4, que pede o seguinte: observe o relógio e determine a medida do ângulo, e aí na letra A, que o ponteiro grande descreve durante 1 hora. Eu já vou deixar aqui a nossa colinha, porque a gente vai precisar dela em alguns casos, e ela vai estar aqui durante a resolução da questão 4 inteirinha. Então vamos imaginar que o ponteiro grande, o ponteiro dos minutos, está ali no 12. Com o passar de 1 hora, ele vai sair do 12, vai fazer um giro completo e vai voltar ao 12, não é verdade? E uma volta completa, a gente já sabe, é muito simples, corresponde a um giro de 360 graus. Essa aí já é a resposta da letra A, nem precisamos fazer nenhum cálculo. Agora a letra B. O ângulo formado pelos ponteiros quando esse relógio marca 13 horas. Veja só, às 13 horas, o ponteiro das horas está ali na direção do número 1. E o ponteiro dos minutos, o ponteiro grande, está na direção do 12. Nós queremos saber a medida do ângulo entre esses dois ponteiros. E a situação é muito simples. Como um dos ponteiros está em um número e o outro ponteiro está no número que aparece na sequência, é só a gente lembrar que de um número para o outro há uma medida de 30 graus, e é isso que está aqui na nossa colinha. Sendo assim, a medida do ângulo formado por esses dois ponteiros é uma medida de 30 graus. Letra C. A medida do ângulo que o ponteiro pequeno descreve em 3 horas. Vamos então imaginar que o ponteiro pequeno está ali na direção do 12. Ele começa ali. E vai ter uma passagem de 3 horas.
Então, o ponteiro que estava ali inicialmente na direção do 12, ele vai vir para a direção do 3. E nós sabemos pela nossa colinha que cada hora no ponteiro pequeno representa um giro de 30 graus. Como se passaram 3 horas, o giro foi de 3 vezes 30 graus, que é igual a 90 graus. Letra D. O ângulo que o ponteiro grande descreve ao completar 1/3 de volta. Vamos imaginar que o ponteiro grande começa ali apontado para o 12. A gente sabe que uma volta completa representaria um giro de 360 graus, mas como é apenas 1/3 de volta, nós vamos dividir 360 graus por 3. Então, 1/3 de volta do ponteiro dos minutos indica um giro de 120 graus. Simples assim, e a gente nem precisou utilizar a nossa colinha dessa vez. Agora a letra E. O ângulo que o ponteiro pequeno descreve no tempo correspondente a 1/6 do dia. Bom, mais uma vez vamos imaginar que o ponteiro pequeno começa ali apontado para o 12 e nós sabemos que o dia tem 24 horas. Portanto, basta a gente dividir 24 por 6 para sabermos o tempo em horas correspondente a essa fração. E esse cálculo, 24 dividido por 6, esse resultado dá 4 horas. Então, o ponteiro que estava lá no 12, após essa passagem de 4 horas, vai vir parar no 4. Como cada hora no ponteiro pequeno representa um giro de 30 graus, como está aí na nossa colinha, e se passar 4 horas, basta multiplicar 4 por 30 graus e vamos obter 120 graus. Portanto, o ângulo é de 120 graus. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades do PET volume 2 do 7º ano do Ensino Fundamental, semana 2. Quero te lembrar, na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Por falar nisso, tem uma notícia que pode ser interessante para você. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no meu canal no Telegram. Depois é que eles vão ser publicados no YouTube. Isso significa que quem é inscrito no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 3. Tchau, tchau!